Oi, oi, pessoal! Espero que estejam todos bem. Então, vamos seguir com a nossa próxima aula do curso de Auxiliar de Análises Clínicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exames bioquímicos. Bom, então, começando, né, pela dosagem bioquímica mais realizada e mais procurada, a dosagem de glicose, então, ela pode ser feita desde laboratorialmente, né, com kits e reagentes de laboratório, ou até mesmo, né, existem já equipamentos portáteis que podem ser realizada a dosagem de glicose em casa mesmo ou em farmácias, enfim. Bom, então, a dosagem da glicose casual, ela não precisa de jejum. Alguns médicos e laboratórios fazem a solicitação da glicose em jejum. Daí sim, realmente, né, precisa o jejum de 8 a 12 horas. Dentro das dosagens de glicose, existem alguns testes que são realizados. Então, por exemplo, a glicose casual é um, né, que é feita apenas a medida isolada da glicose. É realizado também o teste de tolerância à glicose. Então, esse teste consiste em algumas análises a mais. Então, por exemplo, se tem uma primeira coleta, que é a coleta em jejum, de 8 horas pelo menos. Após essa primeira coleta, então, o paciente ele vai receber glicose para ingerir. Depois de ingerir a glicose, então, é realizada a coleta por 2 horas durante a cada 30 minutos. Então, depois, cada uma dessas coletas é realizada a dosagem de glicose e visto se houve ou não o crescimento de glicose no sangue. Então, isso é para verificar a tolerância à glicose do paciente. É avaliado também a hemoglobina glicada, que seria a glicose ligada à hemoglobina. Isso é muito utilizado para acompanhamentos de pacientes diabéticos ou então para indivíduos que querem verificar a sua glicose ao longo do tempo, né? Então, a hemoglobina glicada, ela reflete a glicemia, a dosagem de glicose, né? Média ao longo de 3 meses antes da dosagem. Então, se eu for fazer hemoglobina glicada hoje, eu vou ter uma média de como estava a glicose no sangue, né, de 3 meses anteriores. Outras análises também muito solicitadas em laboratórios de análises clínicas é o perfil lipídico. Então, geralmente vem, né, já junto com a glicose, a avaliação do perfil lipídico. O perfil lipídico, então, consiste na avaliação de glicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL. Bom, então o colesterol HDL e o LDL, né, são conhecidos como o bonzinho e o malzinho. Enquanto o LDL é o colesterol conhecido como colesterol ruim e o HDL como o colesterol bom. Isso porque, né, o LDL ele também é importante, né, para as funções fisiológicas, porém ele tem a tendência maior, né, de se alojar, por exemplo, nas paredes de vasos sanguíneos, enquanto o LDL ele trabalha mais na função de transporte. Então, por isso que é considerado, né, como o colesterol bom e colesterol ruim. E geralmente, né, é importante que esses dois colesteróis eles estejam alinhados, né, estejam equilibrados para que não ocorra nenhum tipo de alteração e problemas na saúde. A alteração em perfil lipídico, então, significa, né, uma patologia chamada dislipidemia, que é um grupo de distúrbios que vai ser caracterizados por anormalidades quantitativas ou qualitativas de lipoproteínas plasmáticas. Então, por exemplo, né, colesterol, HDL ou LDL. Para análise de triglicerídeos também é realizado, né, a partir de kits comerciais. É uma análise bem simples, né, e de fácil execução. Então, geralmente é utilizado com amostras de soro do paciente, colocado em tubos de ensaio e colocado os reagentes, né, consistentes à análise que deseja ser realizada. Bom, dentro da bioquímica também é realizado a análise de enzima, pode ser chamado então, né, como um subgrupo à enzimologia. Então, é avaliado o aumento da concentração de um dos produtos
ou então a diminuição da concentração de um dos substratos. Então, o que quer dizer isso, né? Nessa área, geralmente é avaliado o produto da enzima, né? Não a enzima específico. Então, só para a gente ter uma noção, né, e saber do que a gente está falando, a enzima ela é uma proteína a qual ela vai catalisar reações, né? Ela vai fazer por exemplo, né, a quebra de moléculas. Então, quando eu vou fazer a avaliação de enzimas, eu vou fazer a avaliação dessas moléculas quebradas e não da enzima específico. Porque a avaliação da enzima ela é um pouco mais difícil e mais caro do que a avaliação dos produtos. Então, geralmente, é avaliado os produtos e não a enzima. Por exemplo, né, na lactose, é avaliado a lactase, não a lactose. Na creatina, é avaliado a creatina, não a creatinocinase, que é a enzima. Então, né, na lactose, a enzima que geralmente o paciente vai ter deficiência é a lactase. Só que é avaliado a lactose, que é o produto que deveria estar sendo quebrado e não foi. Bom, existem, né, uma gama de exames bioquímicos que possam ser realizados. Os exames bioquímicos, eles consistem em avaliações de funções fisiológicas específicas. Então, pode ser realizado exames específicos para determinadas funções, como funções de determinados órgãos, né? Então, por exemplo, para avaliar a função hepática, existem enzimas, existem produtos, existem análises específicas para avaliação hepática, para avaliação renal, para avaliação pancreática. E todos os exames bioquímicos, né, eles são, então, correlacionados também com outros exames, correlacionados também os exames bioquímicos entre si, e depois também tudo isso é correlacionado com a clínica para chegar num diagnóstico final. Bom, então sobre a bioquímica é isso. As análises em si bioquímicas, elas são basicamente todas elas muito simples, nenhuma exige não tem um nível, né, muito alto para ser realizado, então tudo é baseado em reagentes prontos, em kits comerciais prontos, a qual também não tem um custo muito elevado. Então, os exames bioquímicos, eles podem ser realizados tanto manual, quanto com equipamentos a qual fazem 10, 20, 100 amostras ao mesmo tempo e de uma forma também bem rápida. Então, tchau pessoal, até a próxima aula!